Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos à nossa aula semanal. O nosso aulão de hoje vai ser como gerenciar melhor o seu tempo, tá? Todas as semanas a gente aí tem uma aula e hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Estamos ao vivo agora aí pelo Instagram, pelo Facebook também, tá? Só deixa eu colocar o chat ali para ver se quando alguém for estar entrando eu vou estar vendo a pessoa, ok? Vamos lá. Vamos lá então, gente. Essa aula aqui de hoje é como gerenciar melhor o seu tempo. A gente às vezes pensa, né, que só algumas dicas, assim como fazer agenda, né, planejar o seu dia, isso daí é muito importante. Porém, a gente vai um pouquinho mais fundo aí nessa aula, tá? Vocês vão ver aí que vai ter umas coisas diferentes aí que a gente vai estar abordando também, tá? Um pouco mais introspectivo, um pouco pra gente pensar sobre isso daí, tá bom? Vamos lá então. Não que não seja, não que as coisas como agenda ou você tá vendo aí algo no dia a dia não seja importante. Porém, tem um passo antes que a gente vai ver agora aqui. Vamos lá. Coisas importantes para a sua organização. Primeira coisa que a gente tem que ver antes de tudo, antes de agenda, antes de colocar as coisas em dia, antes de colocar os compromissos no papel, que é muito importante, primeiro nossos princípios e valores, tá? Por quê, gente? É o seguinte, os nossos princípios e valores estão muito atrelados no que a gente vai fazer no dia a dia e se a gente quer fazer isso no dia a dia também, né? Isso daí tem muita diferença também, tá? Isso daí pode estar fazendo aí muita diferença nos seus objetivos, nas suas metas, tá? Que essa daqui, ó, definir metas, tá? Por quê? Porque é o seguinte, por exemplo, eu tenho um princípio, valor que eu quero ajudar aí a minha família, né? Eu quero ter uma estrutura financeira melhor para ela, tá? Vamos supor aí de uma coisa que muita gente fala, né? Ah, eu quero ser rico, eu quero ser bem de vida, eu quero ter um financeiro bom, eu quero ter um financeiro estável. Porém, tudo bem, isso daí, tá? Ser uma meta para várias pessoas. Porém, isso daí tem um erro. A pessoa, às vezes, né, nem pergunta assim, ó. Por exemplo, é a meta dela, tá? Ela quer ter um financeiro estável, ela quer ser bem de vida, alguma coisa. Quanto que é para ela ser bem de vida, tá? Quanto que é esse salário, né, que ela vai conseguir ser bem de vida, que ela se considera bem de vida, tá? Até quando, né, ela quer isso? Até quando, tá? Isso aí é muito importante, ela tá também se perguntando, tá bom? E fazendo o quê? Né? Ela quer tá ganhando esse tanto de valor, por exemplo, eu quero ser bem de vida, eu quero ser estruturado financeiramente, alguma coisa assim, qualquer coisa do tipo. Quanto que é para você ser bem de vida? Para umas pessoas é 5 mil, para outras pessoas é 10 mil, tá? Então isso daí varia muito, né, de pessoa para pessoa. É por isso que é tão importante você definir os seus princípios e valores, tá? Onde você quer estar trabalhando para isso, trabalhando com o quê, quantas horas, isso daí é possível, tá? É mais um exercício, você pode ver que é de reflexão do que primeiro de mão na massa, tá bom? A Carmela, oi Carmela, boa noite, tudo bem? Tá bem então? Ah, que bom que você tá bem. Vamos lá. O segundo passo eu acabei já falando para vocês, né? Primeiro, princípios e valores, o outro, definir metas, tá? O terceiro passo daí é o planejamento, tá? Aí sim é importante você estar planejando o que você quer, para quando você quer, como você quer, tá? Isso daqui é o planejamento, digamos, no papel mesmo, tá? Isso daqui é muito importante também você estar colocando no papel, por quê? Porque quando a gente tá com a cabeça cheia, a gente não consegue guardar muita informação, a gente pode estar confundindo muita coisa, mesmo sem querer, tá? Então, é uma coisa aí que a gente tem que estar bem de olho também, tá?
Então a gente tem que colocar o planejamento no papel para ele ficar mais visível para a gente. Parece que quando a gente coloca no papel ele toma forma, né? A gente retira ele da nossa cabeça e coloca ele num lugar concreto, num lugar visível que dá pra gente ver, não fica algo imaginário, tá? Isso daí é um passo muito importante. Depois, a ação, né? Não adianta a gente saber os princípios, valores, definir as metas, ter o planejamento e depois de tudo isso não partir para ação, tá? Se a gente não partir para ação, tiver uma atitude, isso daí nunca vai sair do papel. Isso daí vai ficar rodando e às vezes isso daí que pode estar frustrando as pessoas, né? Disso daí, falar, isso daqui não sai do lugar, eu não consigo evoluir mais que isso. Pode ser que ela planejou tudo, pode ser que ela já tenha tudo aí em mãos e ela não tirou do papel. Só falta a atitude para ela, tá? Vamos lá. Vou contar uma história minha, que um dia eu comecei a estudar inglês pelo celular mesmo, tá? Oi Maria, boa noite, tudo bem? Eu comecei a estudar inglês pelo celular mesmo, né? E daí, né, eu comecei a estudar inglês porque era uma época que eu tava, vários anos isso daí, porque eu tava numa época um pouco perdido, eu falei, nossa, eu tenho que dar uma direção na minha vida, eu tenho que dar um rumo aí na minha vida, né? E com isso tudo, aí eu falei, não, eu não vou ficar parado, eu vou estudar inglês. Aí eu comecei a estudar inglês por um aplicativo aí, o aplicativo Duolingo, né? Se vocês quiserem baixar, recomendo, tá? Muito bom esse aplicativo aí, quem quiser ver inglês, espanhol, esse daí é um aplicativo muito bom, tá? Então eu comecei a estudar, né? E eu via tudo, aquelas coisas, eu fui me entusiasmando, né? Porque eles têm todo um jeito ali de lidar com a pessoa. Primeiro eles colocam lição fácil, colocam recompensa, todas aquelas coisas que a gente vê de aplicativo. Porém, depois com o tempo eu comecei a me perguntar, nossa, mas por que eu tô com esse aplicativo aqui? Por que eu tô vendo ele? Será que ele vai ser realmente útil para mim? Né? O que eu vou fazer com isso? Aprender inglês é ótimo, tá, gente? Não tô falando que é algo jogado fora, que é algo que não vai prestar no futuro e algo que eu descartei de estudar. Porém, naquele momento, aquilo lá não estava com os meus princípios e valores. Por quê? Porque não estava batendo uma coisa com outra, né? Eu não ia usar aquilo lá para eu estar utilizando em alguma coisa da minha vida ou estar utilizando aí para algum plano futuro ou alguma coisa que eu realmente ia fazer e colocar a mão na massa. Então, tem muita coisa que a gente começa, né? Principalmente agora que está chegando o fim do ano, aquelas metas de fim de ano que a gente coloca, que a gente vai cumprir tudo, porém elas não estão aí com os nossos princípios e valores, né? A gente vem aqui, ó, vem na definição de meta e esquece aqui dos princípios e valores. A gente não vê várias coisas que a gente pode estar fazendo antes, se a gente realmente quer aquilo, se os outros que imporam isso pra gente, se a gente está em condição e está querendo realmente fazer aquilo naquele momento, mesmo que a gente saiba que é importante, tá? Então tem vários poréns aí. Então por isso que é muito bom, que eu estou batendo bastante nessa tecla aqui, ó. Vou até fazer um asterisco de princípios e valores, tá bom? E aí a gente já pega um gancho e já entra aqui nessa segunda questão nossa, no nosso segundo tópico, né? Como o autoconhecimento pode te ajudar na organização. Tem duas coisas aí que a gente tem, que é bem individual e é muito importante a gente reconhecer, que é o nosso relógio, tá? Mais a nossa capacidade, tá bom? Por exemplo, nosso relógio, cada um tem um tempo certo para as coisas, tá? Eu falo assim, tempo certo, por exemplo, uma pessoa, né, solteira ou uma pessoa casada não é ao mesmo tempo, uma pessoa que trabalha em X lugar não é uma pessoa que trabalha em Y lugar, o tempo é diferente. Uma pessoa que trabalha fora da cidade, o tempo é diferente de uma pessoa que trabalha dentro da cidade, perto de casa, tá? O tempo é igual para todo mundo, 24 horas. Porém, esse relógio aqui, o individual, é diferente, tá? Cada um pode estar usando aí o tempo de uma forma diferente, tá? Então, esse relógio seu, você tem que conhecer muito. Quantas horas você tem vago para fazer as suas coisas, né? O que você faz com essas coisas, tá?
Então é muito importante você estar pensando nisso também. Oi André, boa noite, tudo bem? Entendeu? O caso de ser outra coisa aqui também, tá gente? Que hoje em dia tá muito multitarefas, tá? No caso de você ser multitarefas, ou se você aí tá tendo que ser multitarefas também, tá? Isso daí é muito ruim, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Você sendo multitarefas, você pode estar focando em nada, tá? E tá tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Lógico que tem partes da gente, né, que tem dias da parte do dia da gente que a gente não consegue aí tá focando numa tarefa só. A gente tem que fazer uma coisa, interromper, parar, fazer outra. Mas porém, se você pode estar evitando isso aqui de ser multitarefas, já é um passo grande já para você, tá? Tá para colocando aí a sua organização, gerenciando melhor o seu tempo, tá? É mais simples, é mais fácil a gente focar um de cada vez, tá? A gente ficar de olho em cada coisa, uma de cada vez. Você foca aqui, faz, vai até o fim, termina, ok. Vai em outra, faz, termina, vai até o fim, ok, tá? Que for fazer várias ao mesmo tempo. Isso daí pode ter a falsa sensação de produtividade. Porém, o seu foco não tá e a sua energia não tá em um lugar só. E aquilo lá pode estar cobrando, às vezes, você a longo prazo. Isso daí pode estar te atrapalhando muito, tá bom? Vou pegar uma água aqui, tá, gente? Que eu esqueci de colocar do meu lado. Outra coisa aí. Fazer o que também? Fazer o que com essas tarefas? Priorizar, tá? O que é importante você fazer no seu dia? O que é importante você deixar pra lá? O que é importante você fazer agora? O que é importante você fazer nesse momento? Tá? Você está priorizando as coisas que você está fazendo? Né? Você sabe o que é importante você fazer hoje e deixar para amanhã? Você sabe o que é importante para você? Né? Para você, assim, no caso do seu objetivo de vida daqui a alguns longos anos ou daqui a um curto período de tempo, tá? Então a prioridade, tá? Vou até marcar outro asterisco aqui. Essa prioridade aqui, ó, tem que ser algo que, às vezes, o que acontece? Algumas pessoas, elas perdem tempo em desfocando disso daí, tá? Ela tem uma prioridade, um projeto de vida, tipo, vou juntar dinheiro para construir uma casa, vou viajar, né? Eu vou preparar, juntar dinheiro para um casamento, né? Para o meu casamento, no caso, se for o seu exemplo. E daí, mas ela não prioriza isso, ela deixa outras coisas passar na frente, ela não foca em como que ela vai fazer isso, ela não vai atrás de mais informações, tá? Então, ela meio que tá deixando isso de lado, mesmo sem querer. Se a gente fica procrastinando, a gente não tá priorizando também. Se a gente foca pelo menos um pouquinho cada dia nessas nossas prioridades aí, pode fazer uma grande diferença lá no futuro, tá bom? E no caso seria os assassinos, né, do seu tempo, tá? O que você acha aí com você mesmo, tá? Que assassina o seu tempo? Você tem alguma coisa para fazer, você procrastina demais? Você não consegue sair das redes sociais? TikTok, você fica vendo demais? Você fica muito tempo demais no Facebook, no Instagram? Lógico que eles são importantes, tá? Seria ironia minha falar mal deles aí, porque você tá me vendo por uma plataforma dessas também. Porém, quanto tempo essas redes sociais, tudo isso daqui, cobra de você? Quanto tempo ele tá te atrapalhando? Em quanto tempo você fica focado nisso aqui e deixa as coisas importantes suas de lado, tá? Então é importante você ter um olhar para isso também, tá bom? Tem uma coisa também muito boa, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, que é o ócio criativo, tá? Isso daí o ócio criativo não é fazer nada, né? É a pessoa focar nela, nos momentos de prazer, em relaxamento, tá? Mas não focar em alguma coisa externa, né? Tipo, for no WhatsApp, for no Facebook, alguma coisa dela mesmo, que dê prazer, né? Que alguma coisa assim
que a mente dela não tenha obrigação de estar trabalhando, de não estar fazendo nada. Você tem aí esses momentos na sua vida, na sua rotina, tá? Muitas descobertas aí podem estar fazendo com que você descubra, né? Tenha altas descobertas aí pelo ócio criativo. Como assim? Vocês já viram falar do Isaac Newton, né? Daquela maçã que caiu na cabeça dele? Não sei se caiu exatamente tudo, eu acho que não. Porém, ele estava lá e ele estava num momento de ócio criativo. Então a maçã caiu e ele ali estava num momento de reflexão, né? Pensando em nada, com a mente divagando mesmo, e veio essas questões aí pra gente. Esse conceito de ócio criativo aqui, ele é muito extenso, tá? Daria até para fazer um aulão com ele só. Porém, isso daqui é muito importante também. Antes da industrialização, né, os serviços aí de produção, tudo eram todos braçais. E a ideia era o pessoal tá fazendo o quê? O pessoal de fábrica, né? Quando chegasse o maquinário, tudo, que fosse render mais o serviço, eles iam fazer o quê? Ia deixar o pessoal fazer meio período de serviço e o outro tá focando aí em ócio criativo, né? As pessoas aí estarem se identificando, ficando melhor com elas, no seu lazer, tá bom? Porém isso não aconteceu, né? O capitalismo infelizmente falou mais alto, mas ainda dá pra gente estar reconhecendo isso aqui, estudando isso aqui e ficando mais por dentro para aumentar ainda mais a nossa parte da saúde mental e tá se organizando, ó, como uma coisa puxa a outra, e tá ainda mais por dentro dos nossos princípios e valores, tá bom? 4 dicas agora, tá, gente, para vocês gerenciarem melhor o tempo de vocês, tá bom? Vamos lá então, ó. Não confirme um compromisso logo de cara, tá? Por quê? Porque às vezes assim, ó, vamos supor, que você entrou em alguma firma nova, em algum emprego novo, você conheceu uma pessoa nova, né? Seja amigo, seja namorado, namorada, né? Tanto faz. E daí vocês marcam um compromisso, né? O chefe fala, vamos fazer tal coisa? Vamos. Você pode ficar até mais tarde? Tal dia? Posso. Vamos em tal lugar com essa pessoa nova? Vamos, né? O importante seria a gente não confirmar isso daí logo de cara. Por quê? Porque às vezes a gente está agindo numa coisa que se chama, aqui no canto, tá, gente, ó, ilusão de foco, tá? O que é isso daí? A pessoa, ela tá pensando mais de forma com base no emocional do que no racional, tá? Ela tá tirando a conclusão dela naquele momento com aquela emoção. Ela não tá pensando se ela tem compromissos. Às vezes até acontece isso daí, da pessoa esquecer que tem compromisso, uma coisa que vai cobrar bastante tempo dela e ela vai acabar adiando, e daí ela vai ficar muito mal com isso, né? Às vezes a outra pessoa acha que ela pisou na bola, o chefe vai achar que ela pisou na bola também. Então é uma coisa assim que a gente tem que pensar muito antes de fazer isso, tá? Mesmo se for pessoalmente, mesmo se for pelo WhatsApp ou por qualquer outra rede aí, é bom a gente estar falando nisso, ó, deixa um tempo pra eu pensar, tá? Porque esse tempo daí da nossa emoção, ele vai ficar rebaixado, tá? Ele vai passar na hora do momento e depois a gente pode pensar melhor com nós mesmos, de maneira racional, e depois que a emoção já estiver mais tranquila, tá bom? Vamos lá. Imagine se esse compromisso é daqui uma semana, tá? Imagina isso daí, né? Se esse compromisso é daqui uma semana. Mas, na verdade, esse compromisso é daqui um mês, ou 2 meses, ou mais até, né? Se a gente imagina esse compromisso mais perto de nós, dá pra ver se a gente realmente quer fazer esse compromisso, né? Vamos supor assim que um amigo, namorada, qualquer pessoa queira fazer uma viagem com você. Aí você pode estar se perguntando assim, mas é quando, né? Você pode perguntar pra pessoa, é daqui
em final de dezembro, né? Vamos supor 2 meses aí. Aí você pode estar pensando o que se seria, vamos supor que daí você pensa, é daqui uma semana. Como você está se sentindo? Você está realmente querendo ir? Você está angustiado por causa desse compromisso? Né? Você acha que vai ser chato? Você está negando isso para a pessoa? Você acha que você vai poder estar indo depois? Né? Ou você realmente não quer ir? Tá? Então, se a gente aproxima, quando a gente tem um compromisso aí que a gente enxerga que ele está longe, a gente tem dificuldade em avaliar se ele é bom ou ruim para nós, tá? Isso daí é focado em nós mesmos. Se quando a gente coloca mais perto esses tipos de compromisso, quando a gente enxerga mais de perto, que a gente acha que vai ser daqui muito pouco tempo, a gente tem uma visão melhor dele. Aí você pode avaliar se você vai poder ir, se você vai poder ter tempo ou não, tá? A Genira. Oi, boa noite, Genira. Tudo bem? Sim, com você. Como você tá? Vamos lá. O que você pensaria se esse compromisso fosse hoje, tá? A gente coloca ainda... Não, hoje não. Escrevi errado aqui. O que você pensaria se esse compromisso fosse cancelado, tá? O que você pensaria? Por exemplo, você tem um compromisso para estar indo, né? Você tem um compromisso para estar indo, você vai lá, tudo. Você pensa, nossa, ele foi cancelado. Nossa, graças a Deus foi cancelado. Eu não queria ir nesse lugar chato, nesse negócio chato. Ou você pode estar pensando assim, eu queria ir tanto, por que será que cancelaram, né? Ou você pode também ficar chateado. Qual que é a sua reação nesse compromisso? Você já pode colocar em prática nesses compromissos que você já tem aí na sua vida, no seu dia a dia. Qual que seria, né, a sua reação se ele fosse cancelado, tá? Qual que seria aí, o que você estaria pensando? Você estaria angustiado? Você estaria mais feliz? Você estaria mais aliviado? Provavelmente, tá? Eu tô falando aí a probabilidade. Provavelmente se você estivesse mais aliviado, talvez você não queria ir tanto para esse compromisso. Talvez, provavelmente, se você ficou triste, você queira ir muito para esse compromisso, tá? Talvez aí, se você ficou chateado, aí você tem que ver mais a fundo o porquê dessa chateação daí, tá bom? Então, se a gente traz a situação mais para perto de nós, ou em outros tipos de situações que ela poderia estar acontecendo, qual que seria a sua reação, tá? Nessas partes assim, se ele fosse cancelado, se ele fosse daqui uma semana, tá bom? Então você pode estar imaginando aí, tá? E esse daqui que eu acho mais importante, conheça a si mesmo, tá bom? Conheça a si mesmo. O que você gosta de fazer, tá? O que você... quais compromissos aí que você acha bom estar marcando com o pessoal? Quais lugares que você gosta de ir, tá? Se você tem uma reunião, alguma coisa de trabalho, quais são os horários que você está mais disposto a marcar, tá? O que você gosta de fazer, tá? Com quais tipos de pessoas que você gosta de fazer? Isso daí é tudo uma reflexão que você tem que conhecer a si mesmo, tá? Porque se conhecendo a si mesmo, você pode responder mais facilmente todo esse tipo de pergunta, tá bom? Essa pergunta assim já sai meio, não digamos de bate-pronto, porque é bom a gente sempre estar renovando, porque a gente está em constante mudança, sempre está renovando essa parte de autoconhecimento de nós, né? É uma evolução contínua, nunca acaba, tá? Porém, se conhecer é uma coisa aí que você vai responder mais facilmente esses tipos de pergunta, tá bom? E é isso, gente, que eu queria falar para vocês essa noite, tá? Espero que vocês tenham gostado desse aulão e semana que vem tem mais. Tchau!